Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, envolva e acolha a todos nós nessa noite de tanta alegria, de tanta fraternidade, em que vemos tantos corações assim reunidos em torno da mensagem de Jesus e em torno dessa bendita doutrina que nos aclara e que nos ilumina os caminhos. Que o bom mestre possa se fazer presente com seu amor e com a sua misericórdia. E é esta data uma data marcante para todos nós, os espíritas, porque há exatos 150 anos atrás, por volta das 11, 12 horas, tombava um gigante. Tombava no corpo para alcançar a eternidade, a imortalidade. No dia 31 de março de 1869, desencarnava Allan Kardec. Logo após entregar um volume da Revista Espírita a um caixeiro que havia comprado, ele que estava envolvido, atarefado com a mudança, haveria de deixar a Rua de Santana e se mudar para a Vila Ségur, onde ele e Amélie já há muito preparavam o seu cantinho, digamos assim, onde envelheceriam, onde levariam a cabo o resto da existência. Atarefado, modificando, levando, carregando os livros, quando entrega essa obra ao caixeiro, Kardec dobra-se sobre si mesmo e então... Toque. Muito volume geral aqui. Kardec então tomba, o seu corpo cai, mas o espírito adentra, enfim, os pórticos da imortalidade. A mesma imortalidade que com sua obra havia ele para nós aberto de uma maneira nunca antes vista. Mas se o apóstolo retornava à vida maior, o seu legado ficava. O seu legado permanecia e permanece até hoje, ajudando-nos na jornada, esclarecendo-nos o coração, orientando-nos os caminhos em busca da vida maior, na grande jornada de ascensão em direção ao nosso Pai. E é sobre esse legado que hoje, aqui nesta noite, gostaríamos de conversar. Primeiramente, talvez, o legado que nos chame mais a atenção, o legado das suas obras. Quanto esse homem produziu, quanto ele fez. Em mais ou menos 15 anos, em 1854, tem ele o seu primeiro contato com o fenômeno das mesas girantes. Ainda um pouco cético, ainda um pouco precavido com relação ao que se processava, aguarda mais um tempo. E em 1855, então, enfim, começa o seu trabalho. De 55 a 69, 14 anos de um trabalho intenso e muito prolífico. As obras básicas que todos conhecemos, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, depois a Gênese. Em 57, o Livro dos Espíritos, em 61, o Livro dos Médiuns, em 64, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 65, o Céu e o Inferno, e em 68, a Gênese. Mas outros opúsculos no caminho. O que é o Espiritismo? O Espiritismo em sua mais simples expressão, sem contar os 12 volumes da Revista Espírita, lançada mensalmente de 58 em diante. Quantas páginas de luz! Quantas centenas e centenas de páginas entre textos, artigos, ensaios, abrindo novos horizontes à humanidade daquele tempo e para todo o futuro. Páginas essas que rasgam para nós novos horizontes quanto à vida e que renovavam por completo alguns entendimentos da humanidade quanto a alguns conceitos fundamentais. Conceitos secularmente debatidos, mas que até então não haviam encontrado a chave definitiva que os pudesse explicar e esclarecer a fundo. Que pudesse nos apresentar uma visão da vida, do sentido da vida, do universo, do Criador,
que pudesse responder ao mesmo tempo às necessidades do coração, como às necessidades da razão. É esse o primeiro legado, o legado fundamental do codificador. A sua obra, vasta, extensa e encantadora, marcada, é certo, por muitas lutas anônimas que não conseguimos prever. O cansaço, os desafios, a falta de recurso, os ataques, enfim, quantas lutas, quantas lágrimas ou não estão ali escondidas, a fim de que essa obra toda pudesse nascer e alcançar o nosso coração. Com essa nova perspectiva, com essas novas lentes que essas obras aos poucos haveriam de nos trazer, eis que agora conseguimos melhor compreender o que seja a vida, o que seja o mistério da morte. Talvez sejam esses os primeiros grandes conceitos renovados pela obra ou pelo legado de Allan Kardec. A vida não mais entendida como esse breve sopro, esse breve espaço de tempo entre o túmulo, ou melhor, entre o berço e entre o túmulo. A vida que agora se expande para o passado e para o futuro, numa imensa jornada do ser imortal que somos, partindo do princípio, simples e ignorantes, e construindo-nos a nós mesmos ao longo dos séculos, dos milênios sem conta, em busca da imortalidade gloriosa que é a herança de todos nós. Não mais um canto ermo no cemitério, mas agora a destinação das estrelas, desse universo sem conta infinito, que cada um de nós haverá de percorrer, haverá de conhecer. A vida que segue sempre triunfante, sobrepondo-se à morte, que tem na morte mesma uma auxiliar sua, morte que nada mais é que um processo transformador, que vem como um convite renovador ao ser imortal, de novas experiências, de novos trabalhos, de novos despertares. Enfim, a morte encontrava o seu fim, como já previu o apóstolo Paulo nas suas cartas. Um dia haverá a morte de morrer. Pois bem, o tempo havia chegado. A quem quer que acolhesse a mensagem, a interiorizasse, passaria agora a compreender que morrer nada mais é do que mudar de circunstância, mudar de domicílio, mudar de trabalho, de experiência, seguindo na vida gloriosa que é dádiva divina, conferida a todos nós pelo Criador, dádiva esta que jamais chegaremos a perder. Então, esse simples olhar sobre vida e sobre morte, a obra de Kardec já vinha renovar, alargando os horizontes para sempre da humanidade. Não mais separações ilimitadas, indefinidas, apenas momentos, momentâneas separações, marcadas sempre por um reencontro de amor, de alegria e de esperança. O conceito de vida e morte era agora outro. Não só esse, o conceito de felicidade e de sofrimento. O sofrimento em suas causas, tantas vezes ao longo da história da humanidade, incompreendidas. Agora, à luz dessa visão mais abrangente, dessa vida que nada mais é do que um contínuo, um todo, entremeada por momentos da matéria ou momentos fora dela, com essa perspectiva renovada, entendemos que são as nossas existências solidárias e que tudo que vamos construindo ou semeando ao longo da jornada, um dia haveremos de colher. À luz da lei de reencarnação, a justiça divina se faz perfeita e entendemos o porquê do sofrer humano. Entendendo que não somos escolhidos ao acaso para as experiências difíceis, não mais um Deus que sorteia a dor, mas sim cada indivíduo portador do seu arbítrio, da sua capacidade de escolher, de semear, com a responsabilidade de colher. O sofrimento torna-se mais palatável, mais suportável, porque podemos agora entender. Entendendo a justiça, alcançando a responsabilidade, a autonomia de nós mesmos, aprendemos a sofrer com resignação e acolher mesmo do sofrimento bênçãos que nos façam crescer. Graças a essa vida ou a essa perspectiva, agora
um dos maiores mistérios humanos nós podemos entender. O sofrimento que nasce da nossa possibilidade de escolher, de semear. Porque assim quis o Criador. Que não fôssemos obras prontas, que tivéssemos também a possibilidade de nos fazer, a fim de que, justamente por isso, pudéssemos também saborear o sabor das conquistas ou da conquista de nós mesmos. Afinal de contas, aprendemos isso na vida cotidiana. O sabor de uma conquista que demanda de nós esforço. Que sabor existiria se fôssemos logo criados perfeitos sem essa possibilidade de escolher, de caminhar, de fazer, de realizar? O arbítrio humano, portanto, a lei de liberdade como uma das leis fundamentais que nos ajuda a entender o porquê do sofrimento. Não como punição divina, mas simplesmente como processo educativo e despertador, a fim de nos trazer novamente aos rumos, ao caminho reto, na direção do progresso e do destino que espera a todos nós. Renova também o legado de suas obras, o nosso entendimento do que seja a felicidade, secularmente buscada desesperadamente pelas criaturas humanas, nas posses, nos títulos, nas conquistas transitórias. Felicidade tão efêmera, tão breve, tão pouco duradoura, e que por isso mesmo causa tantas ilusões e tantas decepções. Não mais agora a felicidade baseada no ter, mas a felicidade baseada no ser. Porque aprendemos com Kardec, com a sua obra, que a felicidade mais profunda que existe é aquela que construímos por dentro de nós, com as conquistas efetivas da nossa alma. O conhecimento, o saber, a virtude, o amor, o bem que venhamos a fazer. Felicidade essa ao alcance de cada um de nós, desde que a queiramos construir, conquistar. Quem de nós agora estará deserdado no mundo? Quem estará impossibilitado de alcançar aquele reino do qual Jesus falava, o seu reino de amor, o reino de Deus, que muito mais do que uma construção exterior, já dizia o mestre, não vem ele com aparências exteriores, é um reino que se constrói por dentro de nós. Quem no mundo estará impossibilitado de ajudar, de semear o bem, a esperança, o amor, a alegria em outros corações? Felicidade, portanto, agora sim, ao alcance de todos nós. Felicidade que se faz mais simples de ser alcançada, porque é alcançada também na simplicidade. Aprendemos com Kardec, com a sua obra, que rico é aquele que menos necessidades tem e que, portanto, mais feliz se faz quando aprende a contentar-se com pouco e aprende a encontrar a riqueza que há nessa vida simples. Felicidade, portanto, renovada. Agora todos os deserdados do mundo, ainda que com limitações materiais, podem, a partir desse exercício do amor, a partir do exercício da caridade, que é a alma da mensagem que Kardec nos legou, alcançá-la, construí-la, semeá-la. Quanto mais a espalharem, mais a colherão. É a liberdade de semear com a bênção do colher. Felicidade e sofrimento, agora enxergados por um novo prisma, assim como a vida, assim como a morte, assim como o bem, assim como o mal. Mal, condição transitória da criatura. Não existem mais, nessa nova visão que o Espiritismo nos traz da criação, seres eternamente voltados ao mal. Afinal de contas, que Deus seria esse que assim permitisse que seres estivessem para sempre distanciados do seu amor ou do bem? Nessa nova perspectiva, há apenas ignorância, há apenas uma etapa da criatura em sua longa jornada, mas todos os seres, sem exceção, alcançarão o mesmo destino, a felicidade na comunhão com o Criador. O mal, então, perde aquela força que parecia ter, naquelas antigas concepções em que o mal parecia ser uma força capaz de enfrentar o próprio Criador. Numa visão dualista do mundo, não há mal, eternidade afora,
O mal é condição transitória. Eternidade, na eternidade, só existe e só vibra o bem. Todos os seres, embora momentaneamente apresentando as suas sombras, fruto de suas imperfeições, serão amparados e acolhidos pela misericórdia divina, que a nenhum dos seus filhos abandona. Como o próprio Mestre havia dito, nenhuma das ovelhas se perderá. Então, um novo olhar para todo ser humano, que nos convida a amparar, a ajudar, mesmo aqueles que se equivocam, que se tropeçaram, que se deixaram envolver pelas malhas do mal. Com a consciência de que eles também são filhos de Deus, com a mesma destinação que nós, porque no fundo só vai perseverar o bem. Diante de cada coração, de cada irmão, portanto, o grande convite para todos nós, alimentar nele o que já é eterno, o que só vai melhorar. Focarmos em alimentar o bem, porque a vida, como o Senhor, haverão de fazer o resto, convertendo o mal em detritos. Um novo olhar, portanto, que não nos separe mais entre bons e maus, mas apenas entre aqueles que já avançaram mais na jornada e os que ainda não caminharam tanto assim. Que nos faz, portanto, compreendermos e sentirmos verdadeiramente como irmãos. Um novo olhar sobre o bem e sobre o mal, dos pontos mais capitais da filosofia em todas as épocas da humanidade, agora esclarecidos, olhados por esse novo prisma, por esse novo olhar. Renovando assim também o conceito do que seja céu, do que seja inferno. Céu não mais como um lugar geográfico, onde para lá serão transportados quase que magicamente aqueles que aqui na Terra atenderam a certas práticas exteriores. Não mais um lugar, o céu haverá de começar, graças ao legado de Kardec, em cada um de nós, na felicidade íntima que soubermos construir, através do estudo, da prática do bem, do exercício da caridade. Muito mais do que um lugar, será o céu, um estado de consciência, uma condição em que vibra a nossa alma. E assim também o inferno. Afinal de contas, diante de um Deus de amor, imensa misericórdia, inteligência suprema, amor soberano do universo, como conceber, como imaginar que haveria, ou que seria possível existir, penas eternas, em que os seus filhos, por alguns equívocos transitórios, numa vida de alguns anos, fossem condenados pela eternidade a sempre sofrer e a lamentar os seus equívocos e os seus arrependimentos. Não faz mais sentido pensar no inferno como até então pensávamos. Inferno nada mais será do que também um estado de consciência. A consciência culpada, a consciência que se lamenta pelos seus equívocos. Mas a todos, não importa o quão fundo tenham descido nos equívocos, nos erros, a todos a porta de novas oportunidades estará sempre aberta. Eis que aí se fundamenta a justiça perfeita e misericordiosa do Criador, que jamais fecha as portas a um seu filho. Portanto, não mais distanciamento eterno. Afinal de contas, que céu seria esse, marcado pelo ócio, pela inação, quando muitas vezes ali poderíamos estar separados dos que amamos, se não fossem para o céu como nós? Imaginemos só que céu, que alegria poderia existir para uma mãe que visse-se nessa condição no céu, sabendo que o seu filho estaria eternamente condenado. Como conceber tamanha contradição? Se é o Criador, assuma a perfeição. É preciso renovar o olhar e é justamente o que Kardec vai fazer. As regiões de sofrimento no mundo espiritual existirão, mas de condição transitória. E a todos os filhos do Pai que ali estão, a oportunidade da reencarnação para se reajustarem, para se redimirem uns às frente dos outros na construção do céu, que também lhes é um direito, uma herança divina. Céu que não seja ócio e nação, mas sim cada vez mais realização com o Criador, fazendo ou colocando todos os nossos potenciais a serviço da criação. Integrarmos-nos à criação infinita que o Espiritismo vai nos demonstrar.
Quanto mais alto subimos, mais nos encantamos com a beleza e a perfeição da obra de nosso Pai. E mais desejamos nos integrar, nos harmonizar à grande sinfonia da criação, sendo cada um de nós também uma nota harmoniosa nessa sinfonia. Isso será o céu gradativo, o céu que vamos construindo paulatinamente ao longo da imensa jornada. Então vejamos só como esse legado de suas obras renova por completo alguns conceitos fundamentais. O conceito da salvação, não mais um passe mágico em direção ao céu, à iluminação, mas nada mais do que esse próprio processo de construção de nós mesmos com o amparo do Criador. Processo que demanda milênios sem conta, mas que justamente por isso vai consolidando em nós toda a riqueza que um dia haveremos de ter. Construção que se faz a partir do nosso esforço de criaturas em aproveitar todas as bênçãos e oportunidades que o Pai nos dá. O conceito de salvação, portanto, se renova também. Nada mais é do que a iluminação gradual do Espírito amparado pela espiritualidade superior que atua em nome do Pai. Assim se renova também o nosso entendimento acerca de Deus, do universo. Não mais o Deus da terra, o Deus muito humano que por séculos nós construímos. Um Deus criado à imagem e semelhança do homem, diferentemente do que lá está no Gênesis. Ante as descobertas da ciência, que o Espiritismo sabiamente vai incorporar, e mais do que isso, ante a revelação das leis espirituais que Kardec vai nos trazer, vai para nós clarificar, agora nós conseguimos enxergar esse Deus grandioso, majestoso, que não mais tem na Terra o foco de toda a sua atenção, mas que espraia por todo o universo infinito, grandioso, que hoje já conseguimos enxergar, e para além daquilo que os nossos sentidos podem alcançar, espraia o seu amor, a sua sabedoria, a sua benevolência através do fluido cósmico universal. Esse oceano divino em que todos nós, como dirá André Luiz, vivemos, constelações e sóis, mundos e seres vibram e vivem como peixes no imenso oceano do amor de Deus. Então estamos falando agora do Criador cósmico, do Criador grandioso, para o qual a maneira pela qual nos vestimos ao orar não pode ser mais importante do que o sentimento com que oramos. Um Criador grandioso para o qual a maneira ou o rótulo que atendamos não pode ser mais importante do que o sentimento ou do que aquilo que fazemos. Como conceber esse Criador que criou tudo isso e que se preocupará mais com rótulos, com o que é transitório, do que com o que é essencial, do que com o que é fundamental? Não faz mais sentido, então alarga-nos também os horizontes quanto ao próprio Criador e à própria criação. Conseguimos agora entender melhor, ou em sentido mais profundo, aquela fala de Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. Por aquilo que a ciência devassou com os telescópios do universo visível, trilhões de galáxias, cada uma delas com centenas de bilhões de estrelas. Tudo isso povoado de vida. Não é mais o universo a imensidão do silêncio, da inação, da morte, do frio. É o universo a imensidão da vida, que se espraia, que vibra, que se expande em toda parte. Isso considerando o universo que conseguimos enxergar, sem ainda considerar aquilo que os nossos sentidos não podem alcançar. O que não existirá? Que esferas, que belezas não haveremos um dia de conhecer? Como disse o próprio apóstolo Paulo em suas cartas, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou aos seus filhos ou àqueles que o amam. O que não nos esperará, universo afora,
Se o que já vemos aqui na nossa pequenina Terra, um planeta ainda em início de processo evolutivo, se aqui já vemos tantas belezas, o que não nos esperará nas imensas profundezas da criação divina? Eis o que o legado do codificador vai trazendo para nós. Vai propiciando agora, enfim, a harmonização entre essas duas forças, essas duas alavancas do progresso humano que até então se digladiavam entre si. A aliança entre a ciência e a religião, a revelação, que encontram agora na doutrina espírita um terreno conciliador. A ciência que vai agora falar ao coração como a razão, assim também a religião. Como dirá Leopoldo Cirne, o grande trabalhador, no livro Instruções Psicofônicas, capítulo 58, numa mensagem sua em homenagem a Kardec, vai ele dizer: vinha a mensagem do codificador desconstruir os quistos, isto é, a cristalização que haviam se formado no pensamento do mundo pelos abusos afirmativos da religião e pelos abusos negativos da ciência. Uma afirmando sem poder provar, uma elucubrando, pensando sem poder raciocinar, com o dogmatismo, com o fanatismo, outra negando, alimentando o materialismo, alimentando o ceticismo. Então, os abusos afirmativos de um lado e negativos de outro haveriam de agora encontrar na mensagem do codificador o equilíbrio. A ciência agora unida ao ideal e a religião agora unida à fé, à razão. Ambas como duas alavancas que caminham juntas, impulsionando o progresso humano. Essa aliança que o legado do codificador viria a proporcionar, com a própria característica pela qual estruturou a sua mensagem. Enfim, vinha ele renovar por completo os horizontes da humanidade. Vinha ele abrir esses horizontes que nos preenchem de esperança, que nos estimulam a perseverar, a continuar, apesar de todas as lutas. Vinha ele resgatar a mensagem consoladora e libertadora de Jesus. E que novo olhar ele não nos vai trazer em relação ao Evangelho do Mestre? Com que beleza, com que profundidade não vamos cada um de nós conseguir agora olhar para o Evangelho de Jesus, alcançando a beleza por detrás dos símbolos, alcançando a grandiosidade dos ensinamentos, sintetizados às vezes em uma única expressão de Jesus. É o Consolador prometido, a chave que Jesus havia prometido, que nos permitiria adentrar e alcançar os tesouros imensos do Evangelho do Senhor. Um novo olhar sobre a mensagem do Mestre, trazendo a humanidade naqueles momentos difíceis e nos momentos que agora vivemos, os momentos da transição, esse Consolador, esse Paracleto que viria nos auxiliar a passar por esses momentos sem perder a esperança, sem perder a confiança no infinito amor de Deus. Talvez por isso o nome Consolador, do grego Paracleto. Se separarmos a expressão para ao lado, cleto é a conjugação do verbo chamar. O Consolador é o que foi chamado a estar ao lado da humanidade para amparar no grande processo da transição, explicando a lição de Jesus, consolando e libertando cada coração para a luz do seu destino imortal. Essa é a obra do codificador, o legado que nos deixou. Tratada aqui, claro, de maneira simples, em linhas gerais, mas que foi muito bem sintetizada na frase, de maneira muito inspirada, colocada no seu túmulo. É preciso recordar que ele não foi enterrado logo no cemitério Père Lachaise. Foi internado antes no cemitério de Montmartre, em 2 de abril de 1869. Mas um ano depois, em 31 de março de 1870, os seus despojos são transferidos para o cemitério de Père Lachaise. E é ali construído um dolmen em sua homenagem, em homenagem ao seu passado. E é ali colocada, como disse, de maneira muito inspirada, a frase que talvez sintetize muito bem
tudo aquilo que Kardec nos revelou. Frase imortalizada por Goethe, o grande escritor alemão, e por outros pensadores, que nos diz: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. É a frase que sintetiza o grande processo de evolução, a jornada em que cada um de nós estamos inseridos. A vida imortal que haverá de nos conduzir à comunhão com Deus e à perfeita felicidade. Vida após vida, ou melhor, existência após existência, dentro de uma mesma vida, que haverá de nos conduzir a essa destinação maior. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Mas se há esse legado das suas obras, há um outro legado para o qual muitas vezes não atentamos. Legado também fundamental, que é o legado da sua própria vida. As suas características. O livro da sua vida, que é também muito belo de ser lido. E a gente percebe isso melhor na fala daqueles que com ele conviveram, sobretudo após o seu desencarne. Conta-nos, por exemplo, aquele que era amigo da família, era amigo de Kardec, de Amélie, Emiller, no dia da sua desencarnação, que visitou ali e pôde ver o corpo, dirá ele, parecia repousar docemente e experimentar a suave e serena satisfação do dever bem cumprido. Uma vida, portanto, bem vivida, cujas características, cuja exemplificação são também para nós um legado de luz a nos inspirar na nossa própria caminhada, na nossa própria maneira de nos conduzirmos pela vida. Como vai dizer o seu secretário na biografia que fez e que está inserida no livro Obras Póstumas, como também na Revista Espírita de maio de 69, Delian, falando de Kardec, dirá ele, pujante inteligência, capaz de concentrar tantos materiais diversos, triturá-los e transformá-los, para depois os lançar às almas, ou como orvalho benfazejo, sobre as almas desejosas de conhecer e de amar. Pujante inteligência, capaz de concentrar, de trabalhar com tantos materiais diversos, os triturar, os transformar, para depois os lançar como um orvalho benfazejo sobre as almas desejosas de aprender a amar, de conhecer. Incisivo, conciso, profundo, sabia agradar e fazer-se compreender numa linguagem simples e elevada, ao mesmo tempo tão distanciada do estilo familiar quanto das obscuridades da metafísica. Olha que descrição belíssima do codificador. Linguagem simples e elevada, ao mesmo tempo distanciada da linguagem mais vulgar, quanto da linguagem prolixa e complexa, muitas vezes da metafísica. Simplicidade com profundidade, apanágio de espíritos superiores. Era esse o codificador, que elegeu para si como bandeira, dirá Delian, 3 palavras, uma trindade: trabalho, solidariedade e tolerância. Trabalho que foi o marco de sua vida. Antes mesmo do trabalho com a codificação, um prolífico autor, um grande trabalhador, que dirá depois, em 14 anos, escrever centenas e centenas de páginas, sem contar as cartas, as viagens, as visitas, as entrevistas, que atendia muito prontamente e com muita serenidade, com muito amor. Um grande trabalhador, a nos inspirar a trabalhar também. Solidariedade, o seu compromisso com a caridade ao longo de toda a sua vida. O seu compromisso com a fraternidade, com a pacificação. Solidariedade que ele expressava no tratar, no gesto, no acolhimento com cada irmão que buscava para tirar uma dúvida, para esclarecer um determinado ponto. Solidariedade que quase vimos se materializar através dos seus escritos. Tal era o amor com que fazia, com que escrevia. E tolerância. Tolerância que ele sempre soube manter, cultivar ao longo de toda a sua vida. Diante de tantos opositores
diante de tantos pensamentos diversos, diante mesmo de tantos ataques, nunca perdeu, mesmo para com os adversários mais incisivos, a serenidade, a calma, a brandura, a ponderação. Trabalho, solidariedade, tolerância, na mais absoluta vivência do próprio Evangelho, é também um grande e luminoso legado do codificador. Vai dizer Sr. Levin, no dia do seu enterro, Sr. Levin, que era vice-presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dirá ele, uma fisionomia ao mesmo tempo austera e benevolente, tato perfeito, judiciosa capacidade de apreciação, lógica superior e incomparável. As características do codificador. Lógica superior e incomparável, fisionomia ao mesmo tempo austera e benevolente. A capacidade de conjugar a verdade e amor, energia e brandura. Apanagem, mais uma vez, de um espírito superior. Tato perfeito. No tratar com as pessoas, sempre um lorde, sempre cordial. Judiciosa capacidade de apreciação. Algumas das características dessa personalidade que trazem para nós também o legado da vida do codificador. Outra definição, essa talvez a mais conhecida, do seu grande amigo Camille Flammarion, que no discurso sobre o seu túmulo dirá ou definirá o codificador como o bom senso encarnado. Dirá ele, essa é a sua maior qualidade, a mais importante, sem a qual a sua obra não seria possível. Somente graças a esse bom senso, na análise de tudo que tinha, de tudo que chegava da espiritualidade superior, somente no bom senso, no trato com as pessoas, pôde o codificador levar adiante essa obra. Mas mais do que o gênio, o grande pensador que era também o apóstolo, que a gente vai conhecendo ao longo da obra. Em obras, às vezes não tão conhecidas assim, como Viagem Espírita, em 1862. Aquele gênio que julgávamos estar sempre no gabinete, muitas vezes pelas fotos que vemos aparentando frieza ou distância, o vemos ou enxergamos ali também como um apóstolo amoroso, pacificador, que sai em viagens, como o apóstolo Paulo lá atrás, para ver o andamento da obra, que visita as comunidades, que visita os primeiros núcleos espíritas e que se alegra, que se rejubila em ver reunidos no mesmo espaço o proletário, o trabalhador, como o aristocrata, como o homem de ciência, todos eles se dando as mãos, na mais pura fraternidade cristã. O apóstolo caridoso, amoroso, que recebe assim ou do mesmo jeito em sua casa príncipes, pessoas importantes e influentes, como também o mais simples trabalhador, para lhe explicar, para lhes esclarecer as dúvidas que porventura tinham. Então, um homem que era igual com todos e que fazia também a caridade sem qualquer ostentação, mas assim foi conhecido. Alguém que se preocupava com a juventude e também com a velhice. Tinha inclusive um projeto de sua vida de construir um asilo para acolher aqueles que não teriam como viver. Um homem, para além do gênio, também amoroso e por isso escolhido pelo Mestre para ser o condutor dos trabalhos, trazendo ao mundo o Consolador. Não bastaria o gênio da ciência, era preciso também o amor, o coração luminoso. Esse é também o legado do codificador. Legado que nos inspira, legado que nos encanta, legado que nos fascina e que nos faz caminhar, aproveitando tudo o que ele nos deixou, convertendo todas essas bênçãos, toda essa gratidão em aplicação. Porque é esse o tributo que mais ele espera de nós, como o próprio Mestre. Agradecer, convertendo o que recebemos em novas formas de proceder, de nos conduzir pela vida. Me recordo aqui de uma mensagem do benfeitor Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 163, chamada Agradecer, em que Emmanuel vai renovar para nós o que seja esse conceito de agradecer, de exaltar o tributo de alguém que nos inspira.
ele vai dizer: entre os discípulos sinceros de Jesus, não se justifica o velho hábito de expressar reconhecimento em frases bombásticas ou laudatórias. No círculo dos discípulos ou dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas. E é esse o tributo de gratidão que nos compete trazer ou materializar em nossa vida ao codificador, aplicando proveitosamente todo o legado precioso que ele nos deixou e que hoje podemos acessar, podemos compreender. Uma vida, portanto, luminosa pelas obras, pelos passos que deixou e que, como vai nos dizer Humberto de Campos, quando desencarnou o codificador, no mundo espiritual foi recebido por uma verdadeira multidão das almas que ajudou, as pessoas simples que, através da sua mensagem, ele consolou, esclareceu, libertou de suas angústias, de suas dores, de suas lágrimas. Quantos não foram consolados, quantos não foram impedidos de tomar a porta falsa do suicídio, graças a essa mensagem que o codificador legou. Vinham eles agora, em multidão, recebê-lo, quando deixava a vestimenta carnal em direção ao infinito. Diz-nos então Humberto de Campos, numa linda mensagem que está no livro Crônicas do Além-Túmulo, capítulo 21, que em determinado momento, diante daquela multidão, uma luz se faz mais alta, saindo lá do alto, do céu, e ouve-se então uma voz poderosa que diz: Kardec, regozija-te com a tua obra. A luz que acendeste com os teus sacrifícios na estrada escura das descrenças humanas vem felicitar-te nos pórticos misteriosos da imortalidade. A sementeira e a colheita bendita, que vale não só para ele, mas para cada um de nós. O que aqui semeamos, encontraremos nos pórticos da imortalidade. Porque, como vai dizer também Eurípides Barçanufo, com a morte só morrem as ilusões. Vemo-nos tais quais nos construímos e temos aquilo que semeamos enquanto por aqui caminhamos. O mel suave da esperança e da fé que derramaste nos corações sofredores da terra, reconduzindo-os para a confiança na minha misericórdia, hoje se entorna em tua própria alma, fortificando-te para a claridade maravilhosa do futuro. Cada gota de consolação será depois gota a nos descedentar, a voltar à nossa própria alma, enchendo-nos o vaso interior de claridade, de esperança, de vida e de perfume. No céu estão guardados todos os prantos que choraste e todos os sacrifícios que empreendeste. Este nós não vemos, ou pouco conhecemos, mas no alto são os nossos tesouros mais preciosos. De Kardec, como também de cada um de nós. Os prantos, os suores, a água da vida que demos de nós mesmos a fim de fecundar o solo do mundo e o solo dos corações. Quanto temos dado de nós dessa água, seja pelas lágrimas, seja pelo suor, pelo sacrifício de nós mesmos, o preço efetivo da luz, porque em toda parte a natureza nos diz que para que haja luz é preciso haver entrega, doação. É o que o sol nos ensina, consumindo-se para iluminar e alimentar a vida em todo o sistema solar. É o que nos ensina uma lâmpada que se consome para iluminar, uma simples vela que consome a si mesma a fim de clarear horizontes. Cada sacrifício, portanto, de nós outros haverá de ser luz para nós na jornada do lado de lá. Cada pérola, cada lágrima,
haverá de se converter numa pérola do nosso tesouro imortal. É o que aqui ele diz. E nós podemos apenas imaginar o quanto não custou ao codificador a obra que nos legou. Mas como diz de maneira muito bela o Espírito de São Luís, numa mensagem, ou em algumas mensagens que estão no livro Obras Póstumas, quando nós te escolhemos, sabíamos que a tua fé é daquelas que fazem caminhar sobre as águas, e que essa tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Essa era a fé do apóstolo, do codificador, não apenas o homem de ciência, mas também o servidor do amor. Me recordo, por exemplo, do primeiro contato de Leon Denis com o mestre de Lyon. Em 67, Denis havia acabado de se converter ao espiritismo, havia pouco mais de 3 anos. Kardec vai falar em Tours. E então ele não poderia perder. Estavam aguardando a autorização do Império para poder fazer a reunião. Haviam solicitado o aluguel de uma sala. Naquela época, qualquer reunião com mais de 20 pessoas precisava de uma autorização para acontecer. De última hora, a autorização não vem. Tem eles de improvisar. Vão utilizar um jardim de uma espírita de Tours e ali Kardec haveria de falar. À luz do luar, à luz das estrelas, iluminado por uma pequenina luz colocada ao centro, pôde Leon Denis conhecer a grandeza daquele espírito, que respondia às perguntas que lhe eram feitas com sabedoria, mas ao mesmo tempo com a fisionomia marcada por um sorriso, conjugando verdade e amor. No outro dia voltaria Leon Denis, aquele que seria talvez o seu maior continuador, voltaria para vê-lo, e eis que então o encontra numa cena bucólica, contrastando aquela figura que geralmente temos do codificador. Vê ele em cima de um banquinho, junto de uma cerejeira, colhendo frutos e os lançando à sua grande companheira, Amélie, num gesto do mais profundo e eterno amor, que marcou ao longo de toda a vida essas duas almas. Temos, inclusive, aqui um livro que retrata melhor a história desse amor, de Amélie, personagem também fundamental na codificação, e tão poucas vezes lembrada ou exaltada. Mas era ele, esse missionário da verdade e do amor. Por isso segue aqui a voz a lhe dizer: alegra-te no Senhor, pois os teus labores não ficaram perdidos. Tua palavra será uma bênção para os infelizes e desafortunados do mundo, e ao influxo de tuas obras, a terra conhecerá o Evangelho no seu novo dia. Como havia prometido o Mestre, enfim, haviam chegado os tempos do Consolador. Nós todos estamos inseridos, convocados a essa grande obra, levando adiante a tocha que o codificador nos legou. Fazendo cada um de nós a nossa parte, nos mais singelos detalhes do dia a dia, semeando, aclarando, explicando e consolando, graças ao que essa doutrina nos tem feito, pagando a dívida de gratidão por tudo o que ela nos tem proporcionado. Não temos dúvida do que o Espiritismo tem feito por nós, mas e o que nós temos feito por ele, por essa mensagem e por esse legado. É essa vida que nos inspira e que hoje lembramos. 150 anos passados da sua partida, mas que segue ainda tão viva em nossos corações. Nas obras que todos os dias lemos, nas lembranças que todos os dias temos de todos esses ensinamentos com os quais ele nos presenteou. O Espírito certamente segue do mundo espiritual a alimentar, a estimular, fazendo com que essa obra avance, primeiramente, no terreno do coração de cada um de nós mesmos, mas também para a humanidade como um todo, abrindo, enfim, essa nova era, a era da imortalidade, a era em que cada ser haverá de se reconhecer como espírito, destinado a esse glorioso porvir, a esse glorioso futuro. Esse é o legado que nos compete valorizar, aproveitar, transformar.
e que eu gostaria de sintetizar essa nossa gratidão, essa nossa expressão do que o Espiritismo representa para nós, com um poema luminoso de Amaral Ornelas, pelas mãos também abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Uma homenagem que ele vai fazer à grande figura de Allan Kardec, o codificador. Trouxeste, Allan Kardec, à longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora, e onde estejas serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida além da morte esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte. A alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio serviste, herói exterminaste as trevas. Recebe com Jesus, na bênção a que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Que Kardec nos inspire a todos muita luz e muita paz.